Para você que curte essa ideia de entender um pouco de astrologia, o que Saturno vai afetar na sua vida? Como compreender isso? Como se preparar intencionalmente para esse lugar? Então curte aqui, continua ouvindo esse vídeo que eu vou falar por signo e casa, na verdade por ascendente. O que isso pode mudar? Se você não sabe o seu ascendente, você pode me chamar ou dentro desses aplicativos, o site, você gerar baseado na sua data de nascimento, o seu nome e horário de nascimento. Então, através do seu ascendente, você vai poder descobrir o que Saturno reserva, em que setor da sua vida ele vai trazer mudanças. Saturno vindo aqui agora, dia 13 de fevereiro, é onde ele adentra a sua casa, que você vai descobrir lá pelo modo que eu falei. O que acontece quando a gente vê Saturno entrando na casa? Primeiro ponto, ele é Cronos, ele é o deus do tempo. Ele vem com a ideia de karma, tudo aquilo que eu planto, eu colho, tudo aquilo que eu fiz, eu recebo. E ele vem trazendo isso de forma bem material. Além disso, ele vem trazendo como que você pode estruturar essa colheita de uma forma mais tanto para o passado, que é a forma que você recebe, tá, mas eu também posso plantar agora para semear amanhã. Então ele passa mais ou menos, ele demora 30 anos para voltar na casa que ele entra. E ele vai entrar em Áries agora. Áries é o signo do pioneirismo, da imediação, da rapidez, da agilidade, da explosão, do imediatismo, né? Então, assim, tem também, né, a forma que a gente faz muito brusca, a gente rompe coisas com a energia ariana, ela passa por cima de muitas coisas, como tudo tem polos positivos e negativos. E como Saturno adentrando esse o quê, né? Porque dentro do mapa astral, o planeta ele responde o quê? A casa que ele entra, que é aquela pizza, é o setor, o como acontecem as coisas, como não, o aonde acontecem as coisas. E a bordinha da pizza ali é o como você age nesse setor e o que vai ser ativado. Se você quiser saber mais, você pode me chamar, que a minha terapia é baseada muito na astrologia. Então vamos lá, entendi. Então agora eu já olhei mais ou menos o setor da minha vida através do meu ascendente, como isso vai acontecer. Vai ser em Áries para todo mundo, só vai mudar aonde acontece. Então, nesse lugar, o que vai acontecer? A gente vai ter necessidade de assumir responsabilidades porque somos, ou porque queremos iniciar as coisas. Ele pede atenção, né? É início naquilo que eu estou fazendo. A construção, a disciplina para realizar esses projetos. Porque Saturno fala de disciplina, ele fala de estrutura, ele fala de comprometimento. Então ele vai trazer essa ideia de como iniciar fazendo coisas nesta casa que você está vendo. Esse teste de autonomia pessoal, porque é Áries. O Áries ele tem também uma energia muito iniciática, mas ele não consegue, como é que se diz? A longa data manter essa energia. E Saturno, ele é mais lento e ele pede uma estruturação, uma lentidão. Então, olha que bacana, se você souber usar essa energia iniciática com o que de Saturno para perdurar, consistência, determinação ali no que você está fazendo, né? Comprometimento, né? Tem tanta coisa bonita para aprender nesse caminho. Então, olhe o setor da sua casa. Eu falo, olhe isso. Então, a maturação dessa iniciativa, a impulsividade, como eu trabalho essa impulsividade para ela ter um impulso, mas não apagar esse fogo a longo prazo, transformar isso em planejado, tá? E dentro de uma boa terapia, que é o que eu trago aqui para você, questionar, gente, e trazer espontaneidade, porque Áries é muito espontâneo. A gente não tem que perder a nossa espontaneidade, mas a gente precisa questionar se isso realmente é produtivo e válido para as nossas conquistas, semeaduras, colheitas lá na frente. Se isso são impulsos realmente que não vão me trazer nada, ou são impulsos realmente que, se eu colocar uma certa resiliência, isso matura e me traz muita coisa lá no futuro. Então fica aí a dica para você, é uma consciência planejada e junto com isso uma persistência
em vez de um impulso sem estrutura. Então dá uma olhadinha aí como as coisas podem ser, né? Trabalhar essa autoconsciência através de uma ação, porque Áries tem ação. Então eu posso trabalhar através desse fogo, essa autoconsciência, antes de reagir à minha impulsividade. E identificar aonde nessa área está faltando disciplina e consistência, aonde você precisa colocar sua energia, porque afinal de contas, aonde a gente coloca energia, ela expande. Então, será em um projeto, será em rotina, será em autocuidado, será na casa da família, aonde isso está acontecendo no seu mapa. Então, desafiar também crenças limitantes, né? Porque a gente tem muita ideia de fracasso, medo de tentar, perder o controle, tá aí, né, Saturno? Então, a gente poder olhar nesse setor, aonde eu tenho medo de fracassar, aonde eu tenho medo de perder o controle, aonde as minhas crenças estão me atrapalhando. E aí temos terapias para também buscar o que está por trás disso. Então, criar pequenas metas com prazos realistas, tá? É muito importante. Saturno, ele valoriza essa progressão gradual, né? Apesar de Áries vir com toda essa explosão, Saturno vai dar uma segurada, uma freada para que isso se estabilize. Então, dê uma olhada como isso pode favorecer os seus objetivos, tá bom? Então, vamos lá. Saturno, ele vai ficar em média mais ou menos de 2 a 2 meses, mais ou menos, né? Aí em 2026 a 2028, tá? Ele vai colocar desafios relacionados à maternidade. Então, vamos entender por casa? Você agora já sabe a casa que está acontecendo. Casa 1 é a casa da autoimagem e da identidade. Se Saturno está entrando na sua casa 1 em Áries, você vai ter desafios do quê? De assumir responsabilidade por quem você é. O que você veio trazer a esse mundo, o que sou, o que preciso realmente estabelecer nessa imagem e concretizar junto àquilo com que eu penso, com que eu sinto e o que eu repasso àqueles que me observam e aquilo que realmente eu estruturo e acho que passam, né? Esse trabalho de construir essa autoestima consistente. Não, as redes hoje, inclusive, a gente coloca muita coisa e pouco daquilo, às vezes, a gente persiste, né? A gente desiste rápido por causa de números, muitas coisas, e fora muitos momentos só de alegria e felicidade, que é o que a gente coloca, mas o que está alinhado realmente com a sua ação e com o seu valor pessoal? O que perdura ao longo dessa sua imagem, tanto em redes, grupos, pessoas, seja onde for, a sua imagem é muito tocada, ok? Casa 2, a gente vai falar de valores, finanças. Qual é o seu valor? Como que você lida com a materialidade? Se na casa 1 nós trabalhamos a imagem, como eu me passo ao mundo, a forma que as pessoas me percebem, a partir daqui é como eu sustento isso baseado com meus valores. Como eu agrego não só valores morais pessoais sobre mim, mas recurso, né? Como eu angario esses recursos para manter essa imagem. Então, isso tudo vai ser desafiado. Como eu organizo isso como prioridade materiais e emocionais? Será que eu vou ter negligência emocionais? Será que eu realmente valorizo o que está por trás daquele material? Será que eu dou esse equilíbrio entre o material e aquilo que está me restabelecendo como ser humano e integrando meus valores? E o trabalho disso é a disciplina financeira e o valor próprio, estável, não baseado no que se tem, mas baseado naquilo que eu recebo por ter aquilo. Aquilo não me corrompe, aquilo não me compra, aquilo na verdade me ensina. Então dê uma olhada a isso na sua casa 2. Na casa 3 a gente vai trazendo o quê? Comunicação e aprendizado. Se na casa 1 eu aprendo sobre a minha imagem, na casa 2 valores e como eu angario esses recursos, na casa 3 eu vou trabalhar a minha mente, meu aprendizado. E qual é o desafio aí para casa 3, para quem se comunica? É a mente, aquela, né, o macaquinho pulando ali, muita coisa, cognição, sinapses, entrando aí Saturno numa casa tão área, né, imaterial. Saturno, ele vem realmente trazendo o desafio e vai ser bem claro e consistente em comunicação. Ele vai pedir que você comunique algo e como você vai comunicar isso? É através de áreas. Você vai fazer algo pioneiro ali, algo realmente relacionado, algo que
inicie algo. Então preste muita atenção nessa sua comunicação, ela vai ser tocada e materializada. O trabalho aí é a revisão de padrões. Como você fala, como você escuta, como você passa, o aprendizado, ele pode ser muito mudado. Às vezes a forma que você aprende não vai servir mais. Você vai ter que criar novas formas de aprendizado. Um exemplo aí, antigamente a gente aprendia muito através de livros. Hoje a internet nos traz uma nova forma de aprendizado. Isso é um aprendizado muito mental mesmo, tecnológico, ali ligado à força do ar. Então, de repente, essa nova consciência que você vai construir em Áries, que é o poder iniciativo, essa nova forma de aprender, vai ser uma forma renovada que vai desestruturar a antiga forma de aprendizado mental e vai reensinar isso a você. Esteja atento para isso, intencione de forma clara e pegue essa onda. Você está sabendo disso, vai ser muito mais fácil de você observar. Casa 4, nós estamos falando da família, das raízes, dos antepassados. O desafio nessa casa é exatamente a responsabilidade emocional. Com a estrutura familiar, o que eu posso abdicar e o que eu posso seguir? Será que todo aquele compromisso, aquela obrigação do que eu digo que é familiar, do que eu digo que é família, desse abrigo interior também comigo, eu consigo suprir essas bases no que é familiar, o que eu digo que é família, e nisso que eu digo que é meu, minha casa interior, meu lar, aquilo que eu concedo também minha residência, como anda meu acolhimento dentro desse lar? Então essas coisas vão ser tocadas quando Saturno, são as estruturas e uma consciência junto nesse lar. Esse trabalho vai ser óbvio, a gente vai ter que trabalhar limites claros conosco, com familiares e com aquilo que é familiar. Muitos padrões e crenças podem ser renovados. Você vai ter que buscar padrões que estão te limitando, Saturno, para ressignificar para algo que realmente pode perpetuar, continuar lá para frente. Então, cuidado com as rotinas domésticas e com aqueles lugares familiares. Se para você é algo que você já sabe, tá na hora de renovar. Porque tudo que a gente já sabe, a gente pode performar. Fica aí a dica da casa 4. Casa 5, criatividade e prazer. Quais são os desafios, né, que eu vou trazer nessa casa da criação, do namoro, dos filhos? O desafio é a disciplina criativa e na expressão pessoal. Por quê? Primeiro que eu tenho que lidar com algo criativo, e hoje ser criativo, a gente precisa se compreender muito, porque tem pessoas que são criativas, mas elas não obedecem a certo limite ao outro, o respeito ao próximo, elas simplesmente só fazem porque elas esperam retornos de si. Isso não é um fogo genuíno, isso não é um fogo cardíaco, isso não é uma criação elevada. A gente está falando de Leão. Leão é um signo muito, né, da coragem, mas ele vem com a generosidade também e a força de saber que eu estou criando algo com cor, com coração, que seja memorável, mas não seja algo que eu faça para destruir o outro para me valorizar, ou algo que realmente eu tenho orgulho de criar e seja mais só sobre mim do que sobre algo que realmente pode ajudar, empoderar pessoas, promover, servir como exemplo, dar coragem a outras pessoas. Então isso vem nessa casa também trazendo uma forma de trabalho com o quê? Projetos artísticos, também pode ser metas afetivas, o que você, de repente, uma relação com seu filho, isso é muito da casa 5. Como estão as relações com meus filhos ou com aqueles que eu chamo de filho? Controlar esse impulso, trazer essa relação muito mais generosa, com entrega, com trocas genuínas, né? Então fica aí a dica. Casa 6, rotina e saúde. Quais são os desafios dessa casa, né? Quando a gente fala de rotina, um olhar um pouco mais crítico, um olhar muito mais pontual, um olhar analítico sobre esse setor. Esse setor, ele traz o desafio de implementar hábitos que sustentam o bem-estar. Hoje em dia, a gente cria muitos hábitos, não sobre aquilo a longo prazo, mas a gente excesso de dopamina, a gente tem ganho a curto prazo sem angariar coisas que vão realmente nos trazer a longo prazo um benefício. Um exemplo que eu uso muito, a gente come um doce agora, é um prazer imediato, açúcar, dopamina. Porém, isso a longo prazo começa a dar problemas estruturais, corpo, saúde, etc., bioquímico em geral e físico. Então, assim, a gente começar a entender a que custo
esse tipo de rotina de imediato pode me trazer benefícios agora, mas mais para frente eu tenho que responder a longo prazo por isso. Então dê uma olhada que muitas coisas na sua rotina agora vão ser observadas, porque é Saturno, é o karma, o retorno. O que você está plantando nessa casa de benefício, saúde, corpo, alma, trabalho, o que você faz isso com realmente pensando no seu futuro. O trabalho é a estrutura do autocuidado e a organização diária. Então, você vai ter um trabalho de se cuidar e organização para que isso ocorra da melhor forma e da melhor maneira. Quando a gente fala de casa 7, é relacionamento, parceiros e os inimigos conhecidos. Quem mais conhecido do que o nosso próprio relacionamento íntimo, né? Onde as pessoas são declaradas como pai, filhos, entre outros ali, ou até esposo, onde a gente sabe que às vezes ali é uma conexão de resgate ali karmática, né? Saturno ali incorporando nos relacionamentos. Então o desafio é do compromisso, da maturidade nos vínculos, sem a gente criar abusos ou dependência sobre o outro, e nem cobrar demais das pessoas aquilo que a gente não faz pra gente lá na casa 1 da imagem e esperar que o relacionamento com o próximo realmente vai suprir tudo aquilo que eu não fiz na minha necessidade comigo. Então entender que tudo que você cobra do outro, se você já se dá. Porque se você realmente já se dá isso, não tem por que você cobrar, você vai transbordar. Então essa relação, ela vai realmente colocar de uma forma para que isso não gere cobranças, mas sem acordos claros e justos com isso, né? Sem a impulsividade diária de achar que tudo é meu egoísmo nessas relações. Então, o diálogo constante, a comunicação, a verdade e o respeito sobre isso. Coloque isso, essa tríade de você usar o diálogo, a verdade, né? E o respeito na sua comunicação é muito importante. Então, fortaleça isso nas suas relações, ok? Casa 8 é a casa da crise, né? Como a transformação, os recursos compartilhados, o sexo com o outro, é muito sobre o outro. Esse desafio, ele enfrenta o quê? O medo, a perda de controle, aonde eu chego, né, ali a passar pelas minhas crises, minha transformação, até eu renascer. Essa é a casa. E aí eu tenho impulsividade de áreas ali onde eu quero, né, uma casa onde eu quero limpar rápido, transmutar rápido, mudanças rápidas. Só que aí vem Saturno ali, encruando aquilo e trazendo uma certa materialidade naquilo. Então vai ser uma limpeza com um certo impulso, mas com uma certa consciência de um passo a passo estruturado do que estou aprendendo nesta transformação, o que está renascendo com essa transformação. Essa introspecção, essa confiança que você vai adquirir ao longo desse ciclo transformador. Perfeito? A casa 9 é a casa dos estudos, do conhecimento superior, das viagens longas, né? O que isso, a espiritualidade, então ela traz o desafio das ações alinhadas com nossa crença, né? Vem muito ali do lançador, de Sagitário, casa 9. Aonde eu estou lançando? Aonde essas crenças, tudo isso está me levando? Aonde isso está me elevando? Essa é a palavra. Isso está me elevando ou isso está me levando para qualquer lugar? Compreenda se tudo que você está estudando, está buscando, está te elevando ou te trazendo mais do mesmo ou até para baixo. Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo e a gente não faz um filtro para poder dizer isso aqui está conduzendo para onde eu quero estar. Não, a gente simplesmente absorve tudo e chama isso de conhecimento. Pior de tudo, a gente repassa, sem ter um pingo de filtro. Então, a gente olhar nesse conteúdo, em tudo que a gente vem estudando e absorvendo, para onde isso está nos lançando, para onde isso vai nos guiar para amanhã, sabemos onde estamos indo com consciência e intenção. O trabalho é um estudo sério, uma reestruturação filosófica, realmente daquilo que você quer emergir, surgir lá na frente, para que você possa colher isso com muito mais sabedoria. Importante você buscar cursos que realmente correspondam a esse lugar que você quer se ver aqui daqui a alguns anos. Essa visão é muito importante. Quando a gente fala da casa 10, da carreira, da vocação, né, da subida na montanha, então a gente fala tanto do aspecto físico na carreira, como promoções ali, mas a gente também fala da subida da montanha, onde a cabrinha vai subindo e deixando aquele rastro onde passa um, mas vários seguem. É aquela subida para algo maior.
Aonde você está estruturando isso? Então entra esse desafio do compromisso com grupos e essa meta coletiva de você iniciar algo onde você deixa um legado, um propósito, uma missão, um rastro para que isso seja estruturado. Você pode sofrer também mudanças de um trabalho antigo para um trabalho novo. Você pode remodelar esse trabalho antigo para algo novo. Uma nova estruturação relacionado à sua carreira e à sua subida, ao como você se relaciona com algo que te eleva, algo que te superioriza, algo que vai te transcender dessa rasa, né, dessa vida horizontal para essa vida muito mais vertical. Então observe essa experiência de trabalho, de serviço, não só para as suas carreiras, mas também para algo que te eleve como pessoa e ser humano e sirva também como exemplo para outras pessoas seguir essa caminhada. O trabalho é a disciplina na espiritualidade, o autocuidado somático, né? É eu não me abandonar e também ter a simpatia com o próximo. Às vezes, quando a gente fala de estrutura na casa 10, a gente também perde um pouco a empatia ali de Câncer, que eu posso complementar. Então, a gente conseguir trazer redes sólidas e não só relacionamentos passageiros. Essa é a nossa missão, olhando aí na maturidade e o foco junto à carreira e à vocação. Quando a gente traz na casa 11, que é a casa dos grupos, né? A gente traz a rede, a conexão, essa fraternidade, essa comunidade. O como eu posso superar esses desafios de compromisso com grupos, né? Como essas metas que eu trabalhei ali profissionais, que eu deixei um legado, um propósito, uma missão, pode ampliar grupos. Como isso pode trazer incentivos para que pessoas se comprometam ou iluminem o caminho, deixa aquela luzinha que eu já fui deixando lá na casa 10 para esse grupo. Como esse grupo pode ter facilidade em multiplicar isso para mais pessoas. A dificuldade é exatamente construir essa rede sólida aqui, multiplicável. Não só para algo passageiro, mas para que seja algo multiplicável em torno de legado. Como eu faço isso erguer para mais pessoas, como eu comunico para os demais, como essa estrutura toca demais pessoas. Esse é seu compromisso na casa 11. Quando a gente olha na casa 12, né? A casa do inconsciente, dos limites, ali onde tem sonhos, idealizações, como Saturno estrutura isso numa casa tão inconsciente, tão neblinada. O nosso desafio é exatamente ordenar esse mundo interno com esse mundo externo. Como materializar algo que está tão inconsciente, trazer para esse consciente. Como eu vou trabalhar isso de forma concreta. E essa disciplina em não me perder nessa mundo nebuloso, nessa falta de comunicação estrutural, com essa espiritualidade materializada. Trazer esse cuidado consigo mesmo e entender isso eu tenho que absorver e estruturar, absorver e estruturar. Uma canalização é um exemplo perfeito. Se você tá aí entrando Saturno na sua casa 12, se coloque em momentos mais intuitivos e reservados para que você possa psicografar, desenhar, trazer coisas mais, música, terapias, irá te ajudar muito nesse processo. Busque terapias, eu já diria aí. E caso precise, obviamente, estou aqui a serviço. Depois eu vou gravar por signos, tá? Por ascendentes, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você quer saber, eu vou colocar depois o vídeo. Acompanhe porque é muita sabedoria. Não fique na aleatoriedade. Traga intenção e compromisso. Esteja presente com o tempo. O tempo, ele é o tempo horizontal, mas o tempo ele é eterno quando a gente fala de planetas, astros, dimensões. Então esteja presente aqui agora nessa horizontalidade para crescer evolucionando, né? Revolucionando, sempre ascensionando para algo maior. Use essas informações e cresçamos juntos. Como sempre, muita consciência e amor. Até a próxima.